Fortaleza vem sendo acompanhado pela sorte, né? Apesar de tudo, mesmo apesar de não ter conseguido se classificar junto ao Retrô pela Copa do Brasil, né? Ainda assim, podemos pontuar que o Lion vem sendo acompanhado pela sorte. Bem, a sorte, simbolicamente para a cultura grega, né? Greco-latina, né? Era representada pela Fortuna, né? A Fortuna era a deusa greco-latina da sorte. Era uma deusa, curiosamente, que apreciava os homens varões, né? Os atletas, né? Os mais fortes, né? Aqueles que se destacavam mais, né? Aqueles que eram invejados por todos na sociedade, né? Entre outras palavras, né? A sorte, a fortuna, né? Portanto, essa deusa feminina da sorte representa, né? O desejo de apoio aos mais fortes, né? Ou aqueles, né, que conseguem realizar grandes façanhas, né? A sorte ajuda, né, quem é grande. A sorte ajuda quem consegue coisas grandes. Então, se a sorte está ao lado do Fortaleza, dentre outras coisas, isso porque o Fortaleza é muito grande, né? Isso é muito importante. Josa, mas o Fortaleza conseguiu se classificar aí na Bacia das Almas, né? A sorte estava ao lado do Fortaleza. E ela estava ao lado do Fortaleza em virtude da grandeza do Laio, evidentemente, né? Quando eu falo da sorte, refiro-me não somente ao fato de que o Laio precisou que o Colo-Colo pautasse a sua dignidade como clube grande do Chile, e sim, como um dos maiores clubes desse continente, embora esteja adormecido há muito tempo, e tenha vencido o Bucaramanga dentro de casa. Foi um jogo em que a arbitragem cometeu ali alguns erros, né? Mas foi impressionante ver a luta do Colo-Colo dentro de campo, né? A equipe já estava eliminada, a equipe não tinha chances de ir nem mesmo para a Copa Sul-Americana, ainda assim não faltou disposição dessa equipe para vencer. É muito certo, né, que a boa parte dos torcedores até desejassem que a equipe do cacique chileno, né, entregasse o jogo para o Bucaramanga em virtude desses problemas que aconteceram com Fortaleza. Alguns dos problemas, evidentemente, foram criados pelas emoções dos torcedores do Colo-Colo e pelos dirigentes do Colo-Colo. Afinal de contas, né, o Laio sempre esteve certo em relação ao Lucero, né? E também tivemos outras situações em que o Colo-Colo não se deu bem contra o Fortaleza, e ali foi muito mais questão de competência do Fortaleza e de incompetência do cacique chileno. Mas tudo isso basta no futebol para que exista a raiva, o ranço, o ódio, né, a bronca. E nesses casos, né, muitas vezes os torcedores até preferem que a sua equipe entregue o jogo. Gente, impressionante a dignidade do Colo-Colo. Eu vou dizer mais para vocês, o Bucaramanga também, com um homem a menos, desde o começo ali da partida, também mostrou muita dignidade e teve chances até de virar o jogo lá no Chile. Foi um jogo muito mais interessante do que essa partida do Laio contra a equipe do Racing. Como o Laio se classificou, gente, também tem muito a ver com a sorte, né? Porque, vamos combinar, naquela partida lá no Chile as coisas estavam muito complicadas, né? Era muito provável que o Laio levasse um gol e perdesse aquele jogo. Se aquilo acontecesse, não teria como a equipe do Fortaleza estar, neste momento, nas oitavas da Libertadores, né? Agora, teve ali a sorte. A Conmebol depois tentou fazer de tudo para não entregar os pontos para o Laio. Precisou tomar vergonha na cara e reconhecer que precisava entregar os pontos para o Laio, né? E aí o Fortaleza também fez a sua parte quando jogou no Castelão contra uma equipe do Colo-Colo que já estava desfacelada emocionalmente, né? Nessa partida, o Fortaleza atuou contra o Racing jogando na defesa, como tem feito muito nessa temporada, como tem feito nas últimas temporadas, como tem feito muito a partir de 2022, né? Nessa proposta defensiva especulativa. Infelizmente, há muito, na verdade, nesse jogo do Laio que não está funcionando. Fica comigo aí, que eu vou falar ainda sobre algo muito importante que também tem a ver com a sorte do Laio. Mais uma, né, demonstração de como o Laio está com sorte, e isso é muito bom, tá? A gente termina essa fase de grupos, né, percebendo que, de fato, mais do que nunca, o Vojvoda precisa mudar essa forma da equipe jogar, né? Na partida de ontem, ele adotou essa proposta de se defender a qualquer custo, né? Mas, ao mesmo tempo, ao contrário do que parece, ele pensava, tá? Vamos deixar muito claro. Fortaleza foi a campo para jogar contra o Racing para se defender,
foi a campo para jogar contra o Racing, de certa forma amedrontado em relação ao que aconteceu no Castelão, que tivemos um 3-0 que poderia ter sido perfeitamente 6-0, poderia ter sido um resultado histórico, né? O Racing jogou muita bola e naquela ocasião o Laio não conseguiu jogar muito bem, né? Não jogou absolutamente nada. O Fortaleza foi a campo no cilindro de Afexaneda para jogar na defesa. Foi a campo para evitar uma derrota. Foi a campo para evitar uma nova goleada, né? Foi a campo sabendo que era muito improvável que não conseguisse a sua classificação, né? O Laio, inclusive, foi a campo, né, pensando que se conseguisse o empate, estava tudo muito bem, porque o Bucaramanga não conseguiria não conseguiria se classificar, né? Então, eu diria para você que a proposta foi muito bem executada, como poucas vezes a gente viu esse jogo do Fortaleza defensivo funcionar. Ao mesmo tempo, é preciso apontar que o Laio foi a campo para se defender, mas foi a campo para tentar especular também. Não foi a campo apenas para ficar na defesa, né? E conseguir um empate, enfim, ou eventualmente até ser derrotado por pouco, ou coisa do gênero. Essa ideia de que foi a campo só para se defender não é bem verdadeira, até mesmo em virtude da escalação que Fortaleza leva para campo, né? Primeiro, a gente tem na defesa o Davi Luiz no lugar do Mancha, isso mostra claramente, né, que o Vojvoda levou experiência pensando, né, que essa experiência do Davi Luiz poderia ajudá-lo a conseguir um empate, tá? Eu, sinceramente, gente, eu não, né, não teria feito a mesma coisa, não colocaria esse jogador em campo, não tiraria o Mancha, mas eu consigo entender. Ali foi mais a experiência, a leitura do técnico, a escolha do técnico, precisamos entender. Ao mesmo tempo, ele leva para o setor esquerdo ali o Bruno Pacheco, que é um lateral muito mais seguro do que aquela invenção de jogador que é o Diego Barbosa. Aquilo lá não é nem jogador de futebol mais, né? E aí levou ao campo o seu outro melhor zagueiro, talvez o melhor zagueiro no momento, que é o Kusevich, né? E foi com o Brits ali para tentar ter um mínimo de saída, né? Agora, a presença do Brits ali, né, no setor direito, porque assim, ele poderia perfeitamente colocar o Eros Mancuso, né, que era um lateral muito ofensivo, né? Claramente que não era ideia, porque ele queria defender. Poderia ter colocado ali, por exemplo, um outro jogador, um Tinga, por exemplo, que consegue o ataque, mas é um jogador com a verve defensiva, né? Enfim, teríamos ali a presença de 3 zagueiros, né, com um lateral improvisado, né? Mais também um zagueiro que seria o Tinga. O Brits é o meio termo, é o meio campo, o meio termo mesmo, né? Digamos assim, né? Entre o Eros Mancuso, que ataca muito, e o Tinga, que atacaria menos. O Brits é um jogador que, a despeito de menos, né, é um jogador que tem também uma verba ofensiva, e é um jogador que pode perfeitamente cobrir melhor, né, a subida do Rossetto, por exemplo, tá? E aí, gente, esta segunda linha, ela denuncia que o Vojvoda não vai somente a campo para se defender. Mas a equipe de Fortaleza foi somente isso que fez. Então teve aí uma ideia que não conseguiu funcionar totalmente. Essa ideia de se defender funciona muito perfeitamente, mas tinha uma outra ideia associada a essa proposta que ele levou a campo ontem, a essa escalação, que era a ideia de se defender, conseguir o resultado, mas especular em algum momento e tentar. Porque você tem uma linha muito leve à frente dessa primeira linha, composta pelo Pedro Augusto e pelo Rossetto. Pedro Augusto, que é um jogador que não deveria nem estar mais no Fortaleza, a presença dele no Fortaleza mostra que o projeto precisa sim ser muito bem refletido, né? E acho que a escalação dele pelo Vojvoda mostra também o técnico argentino, neste momento, ainda está muito perdido, né? Então veja, não somente você tem uma linha muito leve, como você tem um Brits que pode favorecer, inclusive, com que um desses jogadores possa subir e ajudar um pouco mais à frente o Pochettino, tá? Marinho e Breno, né, abertos, né, evidentemente, para gerar ali essa chegada forte, rápida ao fundo do campo, o que infelizmente não funcionou, né? E temos também, mas esses dois jogadores estavam ali também, né, evidentemente, para que, né, se um desses volantes subisse, né, esse volante auxiliaria muito esses jogadores de frente. E o Gatito Lucero voltando à titularidade, né? Então o Vojvoda tentou sim, né, alguma coisa no jogo. É que a equipe não conseguiu
fazer alguma coisa no jogo, tá? Agora, ao mesmo tempo, tivemos uma equipe do Racing, né, que também não foi bem como em outras partidas. Não foi o Racing do primeiro confronto contra o Laio, não foi o Racing de outros momentos na temporada. Dentre outras coisas, a equipe estava um tanto quanto estranha, mas dentre outras coisas, a equipe do Racing não foi bem por causa do Fortaleza, que fez o Racing não jogar bem também, tá? Então eu acho que uma grande vitória do Fortaleza, algo muito importante que a gente precisa destacar, é que a proposta defensiva do Fortaleza, ela foi realmente eficiente, no sentido de que a equipe não levou gols, no sentido de que a equipe conseguiu impedir o Racing de jogar. Você pode falar, a equipe do Fortaleza deveria jogar um pouco mais. Precisamos lembrar que estava diante de um dos gigantes do futebol da América do Sul, atuando fora de casa, num momento muito ruim, e desta vez eu acho que a adoção da proposta defensiva foi correta. Mais que isso, né, a execução dessa proposta defensiva, mesmo por essa linha leve ali à frente, muito mais Rossetto, de certa forma, Pedro Augusto quase que é expulso, inclusive, né? Isso funcionou muito bem, né? Então precisamos ver méritos nessa partida, em que, se você olhar de uma maneira muito distante, você verificar que Fortaleza não conseguiu dar uma finalização certa em direção ao gol. Era sofrível ver o Laio chegar ao campo de ataque, né? Você pode perfeitamente achar que Fortaleza foi horrível nessa partida. Não foi isso, não. Fortaleza conseguiu fazer um jogo taticamente muito acima da média. E a gente viu, de certa forma, uma lucidez no Vojvoda para pautar esse jogo defensivo que nós não vimos em outras partidas, quando o Fortaleza tentava pautar esse jogo defensivo e não conseguia fazê-lo muito bem, né? A gente teve um fechamento de lado de campo que era importante para impedir a subida do Rojas, né? Também a presença do Garcia, né? E mesmo do Martirena, que neste jogo atuou como o ala, e é um jogador que, quando atua como ala, é extremamente nocivo para as equipes adversárias. Também o De Gregório, que é um jogador que atuou ali fazendo como segundo atacante, né? Nessa linha com o Fernandes, né? Antes ali do Martínez, né? É um jogador extremamente ofensivo também, e esse jogador tampouco conseguiu funcionar na partida de ontem. Certamente o Racing foi melhor no primeiro tempo do que o Laio, foi muito melhor do que o Laio, mas sem conseguir concretar alguma coisa importante. No segundo tempo a gente viu um Fortaleza dominando ainda mais, né, esse jogo, no sentido de que a sua proposta funcionava melhor do que a proposta do time argentino. E aí, no fim das contas, né, gente, o Vojvoda faz ali algumas substituições, coloca o Martínez no meio de campo, né, tirando depois ali, eu acho até que fez muito bem, né, tirando ali os dois, substituindo, né, os dois volantes, leva a campo o Zé Wellison, o Davidson e o garoto Lucas Prior, né, que quase faz o gol. O Lucas Prior, que é um jogador extremamente promissor, né, muito interessante. Isso mostra que Fortaleza tem condição de pautar mais jogadores jovens, né. No fim das contas, gente, depois que o Prior quase faz um gol, né, o Maravilha Martins faz o golaço, né? O Maravilha Martins, que para mim termina essa primeira fase, a fase de grupos, como o melhor atacante, tá, dessa Copa Libertadores. Espetacular. E, sinceramente, gente, tá tudo muito bem a classificação do Racing em primeiro lugar, né? Também seria demais o Fortaleza ficar com o primeiro lugar do grupo, não seria justo, vamos combinar, né? O mais importante é que o Laio conseguiu, gente, tá? Novamente chegar às oitavas de final da Copa Libertadores. Há méritos nisso. Você pode falar da sorte? Podemos falar da sorte, mas podemos falar que também houve méritos disso. Me prova, Josa, o Fortaleza, por exemplo, jogou contra a equipe do Bucaramanga, né? E conseguiu pontuar. Jogou contra a equipe do colocou dentro de casa e conseguiu vencer quando precisava vencer. Isso é mérito, tá? Claramente que, se você tentar fazer esses méritos dialogarem com os deméritos da temporada, vai ficar difícil, tá? Mas precisamos analisar a questão aqui da Libertadores, tá? Até porque a Libertadores pode ajudar a salvar a temporada do Laio, não somente em termos de resultado, em termos financeiros, mas também em termos de futebol, tá? Agora, por que o Fortaleza também está sendo agraciado pela fortuna, a deusa greco-latina da sorte? Porque se as oitavas de final fossem daqui a 2, 3 semanas, este Laio não teria tempo de se recuperar. É impressionante isso, né? Como a sorte dessa vez olha para a Fortaleza de forma diferente. Que bom. E o meu agradecimento à deusa grega da sorte nesse sentido. As oitavas de finais vão se realizar depois do Mundial. Vai demorar muito tempo ainda para que isso aconteça. E é muito improvável que Fortaleza fique com essa crise no seu jogo durante todo esse tempo.
Evidentemente que enquanto isso teremos jogos do Campeonato Brasileiro, mas o fato é que o Fortaleza tem condição de se recuperar, até mesmo utilizando-se do Campeonato Brasileiro. O Voivoda pode olhar para ele que costuma, né, se aproveitar de algumas experiências, né, como foi aquela campanha de 2022, que a equipe se salvou do rebaixamento, para pautar o jogo da equipe. Ele pode olhar para esse jogo contra o Racing, quais foram os acertos que a equipe cometeu, né, praticou em campo, para levar esse jogo diante de algumas equipes aqui do futebol brasileiro. Se eu não conseguir especular mais tanto, eu vou cansar a equipe, marcando-a muito bem, tá? De repente pode funcionar. Neste momento, alguma coisa precisa funcionar, porque as coisas estão complicadas também no Campeonato Brasileiro. Mas é improvável aí que o Fortaleza esteja tão ruim quando voltar à disputa da Copa Libertadores. Nesse sentido, muito importante ter se classificado, mas muito importante mesmo, tá? Gente, a respeito de todas as críticas que eu faço constantemente, são críticas construtivas, são leituras do jogo justas, né? Tô sempre aqui com o Laio, tá? Tô sempre aqui. Lembrando também que este vídeo não foi feito imediatamente após o jogo, porque, novamente, em virtude de várias questões profissionais e pessoais aqui, eu preciso deixar de ver 5 ou 10 minutos da partida. Aconteceu ontem também, não achei justo fazer um vídeo enquanto eu não recuperasse esses 10 minutos. Na verdade, 7 minutos e meio, tá? Cheguei a fazer uma live no final da madrugada, naquele momento era mais confortável, até porque eu precisava falar de outros assuntos, né? Peço a você, se tiver tempo, para dar uma olhada lá. Agora, o fato é que o Fortaleza conseguiu, gente. Neste momento é o mais importante. Vamos esquecer a crise no jogo? Vamos. Vamos esquecer que a equipe foi eliminada pelo Retrô? Vamos. Vamos comemorar nesse momento, né? Isso é o mais importante. Você pode odiar o que está acontecendo, você pode estar bloqueado com o Voivoda, você pode estar bloqueado com os dirigentes. Mas, poxa vida, vamos liberar um pouco a felicidade, né? Liberar um pouco a alegria. Neste momento, você, torcedor, né, do Laio, merece. Você, torcedora do Laio, merece, tá? Abraço para inúmeros torcedores importantes do Laio. Parabéns pela classificação, tá? Muito importante essa classificação. Abraço aos meus seguidores que estão no grupo de canais do Jorge Novales. Muito obrigado a todos vocês, tá? De verdade. Abraço a outros torcedores, né? Aqui, homenageando as mulheres, a Amália Pereira, grato demais pela generosidade. Obrigado, inclusive, por aparecer ontem na live, essa grande torcedora do Laio, que sempre acompanha o meu trabalho. Muito obrigado, Amália. Muito obrigado, demais torcedores e torcedoras do Laio. Parabéns por essa classificação. Comemore, gente. Neste momento, tente criticar menos e comemore um pouco mais. É isso, gente. É isso.